Olá pessoal, tudo bem? Saudades, voltei. Então, vamos falar da descolonização da África. Lembrando que essa temática, ela aparece na geografia, aparece na prova de história e exige de você uma interação entre os dois eixos, história e geografia. Então, o que a gente sempre pede para você? Lembrar dos principais pontos que vão caracterizar esse processo. Quando que nós vamos ter a eclosão das independências na África? Marco histórico, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A Segunda Guerra promoveu o enfraquecimento da Europa. E isso torna difícil a Europa se automanter, quiçá manter as áreas coloniais tão distantes. Custo logístico extremo. Esse enfraquecimento é importante para fomentar o surgimento de movimentos internos pró-independência. O que é um outro fator muito importante? O início da Guerra Fria. Vejamos então dois pontos importantes na questão. Primeiro deles, o fim da Segunda Guerra Mundial culminou com a criação da ONU. Lembra da ONU? A Organização das Nações Unidas, que surge para substituir a Liga das Nações através da Conferência de São Francisco de 1945. O que ela defende? Liberdade, igualdade, entre quê? Entre os povos. Então nós estamos falando de direitos do homem. Então entende-se que a própria criação da ONU é um marco inicial do ponto de vista geopolítico para iniciar o quê? A descolonização. Porque não há relação de igualdade entre a metrópole e a colônia. Quem percebeu isso de forma muito clara? Mahatma Gandhi, que vai iniciar o quê? Uma luta pela independência da Península do Hindustão sem usar da força, sem usar das armas, usando basicamente a diplomacia a partir do que preconizava a própria ONU na sua criação. Mas quem são aqueles que estão à frente desse processo? Os vencedores da Segunda Grande Guerra. Destaque para Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Pergunta-se, União Soviética e Estados Unidos tinham áreas coloniais? Não. Assim sendo, esses dois, durante a Guerra Fria, vão começar a fazer o quê? A apoiar esses movimentos pró-independência, e quando essa independência vinha, normalmente surgia conflitos internos. Onde estava por trás o quê? A questão política e ideológica, socialismo versus capitalismo, onde quem ganhasse essa luta constituiria mais um país socialista ou mais um país capitalista. O que isso determinava? Os conflitos ou confrontos periféricos. Então veja, é um processo. Tá? O que eu tenho? Primeiro, apoio os movimentos nacionalistas. Opa, independência. O que começa? Conflitos. Esses conflitos serão fomentados. Por quem? Pelas grandes potências vencedoras da Segunda Grande Guerra. Mas, professor, e a França e a Inglaterra? Não tinham os maiores espaços coloniais? Mas estas não iriam se opor? Veja, primeiro ponto, eu não tenho condições logísticas, a Europa está enfraquecida. As superpotências serão Estados Unidos e União Soviética. Eu não consigo manter as colônias, principalmente se os movimentos nacionalistas têm o apoio destas potências. Termina a luta pela independência. Começa o conflito interno. Como vamos chamá-los? Conflitos periféricos. A eclosão de quê? Dos confrontos periféricos nos estados artificiais, ou podemos chamar de fronteiras artificiais. Pano de fundo, nacionalismo étnico, determinante do conflito. Onde? África subsaariana. Pano de fundo, religioso, África muçulmana, conflito nacionalista e religioso. Era a ratificação de uma artificialidade das fronteiras que começou com a formação das áreas coloniais. Isso resulta em quê? Na atualidade, países sem autonomia, países dependentes, países cuja base da economia ainda é primária, sem terem vivenciado uma evolução urbana e industrial. São verdadeiros o quê? Mercados de reserva. Para você entender o que acabamos de dizer, observe o mapa. O que nós falamos? Nesta região, o que eu tenho? A região do Sahel. Esta área, predomínio do Islã. O que eu vou ter então?
conflitos de caráter nacionalista com fundo religioso. Por que disso? Esta, antes da dominação colonial, foi espaço de quê? De domínio do Império Turco-Otomano, que fez o quê? Islamizou. Que região que é essa? O Grande Maghreb, a grande terra do sol poente, que vai se caracterizar por toda esta área achurada ao norte do Sahel. E o outro caso, opa, esta região aqui, ó, esta região, como que eu vou chamá-la? África subsaariana. O que eu tenho então? Conflitos nacionalistas e étnicos. Porque as disputas tribais prevalecem. Então você tem dois tipos de confrontos periféricos que se desenrolam aqui. Voltando então a um contexto de quê? Um contexto de destruição estrutural desse território. De quê? Da estrutura que foi constituída durante o domínio colonial. O que é importante você entender, e nós sempre gostamos de parafrasear aquela pequena estrofe, né, da música de um grupo chamado Legião Urbana. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Assim, a Guerra Fria fomentou os conflitos e esses conflitos serviam como mecanismo de comércio de armas. Para quê? Para os conflitos em estados artificiais. Por trás disso, a questão política e ideológica de uma época, a oposição entre socialismo e capitalismo. Veja você então que a descolonização não significou o fim dos problemas da África, mas sim o início de novos problemas. Aguardo você para falarmos mais desse tema. Um grande abraço e até a próxima.